Bom, pessoal, a gente vai, então, nessa lista de inequações, a gente tem problemas como esse, que são sistemas de inequações. Como é que a gente resolve em R um sistema de inequações? Basicamente, a gente está dizendo que o mesmo x que satisfaz esta inequação tem que satisfazer esta inequação e tem que satisfazer esta inequação. Então, a gente trata elas separadamente. A gente vai chamar de inequação 1, de inequação 2, de inequação 3. E a gente encontra o conjunto de solução de cada uma delas. A gente encontra o conjunto de solução da inequação 1, da 2 e da 3. E o x, dentro desses conjuntos, são os x que resolvem cada uma das inequações. Só que o x que resolve todas as inequações simultaneamente é o x que está na interseção dos três conjuntos. Então, a gente vai procurar se existe interseção entre os conjuntos de soluções dessas três inequações. Tá? Então, basicamente, entre elas, a gente tem um E aqui, porque é uma conjunção. E um E, a gente supõe uma interseção entre os conjuntos de soluções. Então, a gente vai começar, né? Vamos determinar os conjuntos de soluções. Das inequações. Um, 2 e 3. Ok? Até eu vou colocar aqui assim, ó, respectivamente, S1, S2 e S3. Ok? Então, para a gente determinar esses conjuntos, né, começando a inequação 1. Começando a inequação 1. Como é que a gente vê... a gente vai ter o seguinte, ó, 5 menos 2x menor do que 0. Ok? Então, a gente pode fazer uma operação de equivalência. O que é uma operação de equivalência? Eu posso pegar esse 5 e passar para o outro lado como menos 5, certo? Essa é uma operação de equivalência. Então, a gente tem o símbolo de... Elas são equivalentes por quê? Porque o conjunto de solução desta inequação é igual ao conjunto de solução da inequação menos 2x menor do que 5. Então, eu estou... Aliás, menos 5. O que acontece? A gente subtrai, né? Soma menos 5, ou seja, subtrai 5 dos dois lados da inequação. E aí a gente chega nessa inequação. Por que a gente faz isso? Porque essa inequação, o conjunto de solução desta, é o mesmo conjunto de solução desta. Então a gente pode simplesmente passar para o outro lado com um sinal negativo. A gente também tem uma outra equivalência, né? Agora a gente precisa multiplicar, aqui a gente pode multiplicar por menos 1/2. Se eu multiplico por menos 1/2, eu isolo o x, que é essa a intenção. A gente quer isolar o x, né? Multiplicar por menos 1/2 tem um fator que a gente vai ter o seguinte, ó, multiplicar por menos 1/2 o lado esquerdo, né? Então é a mesma coisa que dividir por menos 2, tá? Se eu dividir por menos 2 o lado esquerdo, eu vou ficar com x. Se eu dividir por menos 2 o lado direito, eu vou ficar com mais 5/2. Ok? Até aqui beleza. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Toda vez que a gente multiplica os dois lados da inequação por um número negativo, o que era menor vira maior. Inverte, tá? Inverte. Sempre tem que tomar esse cuidado. Então, a gente multiplica por um número negativo, inverte a relação.
Se multiplicar por um número positivo, não faz nada, continua a mesma relação. Ok? Eu acho que fica melhor. Mas, se a gente multiplica por um número negativo, inverte. Ou seja, o S1, que é o conjunto de solução da inequação 1, é o conjunto dos x pertencente aos reais, a gente está resolvendo em R, desde que o x seja maior do que 5 meios. Todo valor de x real e maior do que 5 meios resolve aquela inequação. Ok? E é o mesmo x que resolve essa. Por isso que a gente usa operações de equivalência. Tá? Lembrando que essa daqui é equivalente a essa, que é equivalente a essa. Porque a gente fez operações de equivalência. Ok? Para continuar, eu vou apagar esse quadro aqui. E agora a gente vai procurar o S2, que é o conjunto de solução da inequação 2. Só que esse S2 a gente vai ver que ele já tem um detalhe extra aqui, que é o igual, né? Então eu vou apagar, para a gente continuar. Então a gente já sabe aqui, eu vou anotar aqui, mas é porque o meu quadro é pequeno, tá? Eu sei que o x tem que ser maior do que 5 meios. Eu vou anotar aqui só porque o meu quadro é pequeno, porque senão eu vou esquecer desse resultado que a gente obteve. Então eu vou deixar ele aqui. Agora, da inequação 2, a gente tem o seguinte, a gente tem 3x mais 1 é maior ou igual a 4x menos 5. Tá? Aqui a gente pode resolver essa equação, seguindo passo a passo, utilizando esse maior ou igual, ou, né, a gente pode dizer que isso aqui é o equivalente a gente ter duas afirmações, que é o 3x mais 1 maior do que 4x menos 5, ou, aí a gente tem um ou, né, 3x mais 1 igual a 4x menos 5. Para o desenvolvimento da questão, para achar o conjunto de solução, a gente não precisa separar em dois, tá? Não precisa. Eu só estou separando em dois aqui para lembrar que o maior ou igual, ele é uma disjunção, ou seja, tem um ou, entre a solução desta inequação e a solução desta equação. Então, a solução desta inequação somada, ou seja, reunida com a solução desta equação, ambas são conjunto de solução da inequação ali, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou manter isso aqui para não confundir, tá? Eu vou apagar essa parte aqui e eu vou trabalhar com o maior ou igual, tá? O igual sempre vai junto, porque o igual, as mesmas operações que a gente faz para isolar o x na igualdade, a gente vai fazer para isolar o x aqui na inequação. Então, não tem problema a gente fazer isso. O que vai acontecer? Olha só. Eu posso passar esse 4x para a direita. Então, eu fico com menos 4x mais 3x. Né? Essa operação não altera aqui a relação de desigualdade. E aqui eu tenho menos 5 e o mais 1 passa para o outro lado como menos 1. Ok. Aí a gente tem uma equivalência com... Aqui a gente pode somar, né? Menos 4x mais 3x. A gente fica com menos x maior ou igual a menos 6. Agora a gente multiplica por menos 1 e inverte a relação, né? O que é maior vira menor. Então a gente fica com o x menor ou igual
a 6. Então, o x menor ou igual a 6 é a regra que nos dá o conjunto de solução desta inequação que a gente tinha aqui, porque a gente fez operações de equivalência. Todas essas inequações são equivalentes. Ok? Então, o S2 ele é o conjunto dos x pertencente aos reais, desde que o x seja menor ou igual a 6. Ok? E agora a gente vai ver o 3. E a gente vai fazer a mesma coisa. No 3, x menos 3 maior ou igual a 0. Isso aqui a gente vai ter uma equivalência com x maior ou igual a 3. Na verdade, essa é bem simples, né? Aqui. Ponto, já acabou. Então, o conjunto solução 3... Até eu vou fazer aqui de novo, vou anotar que é o x menor ou igual a 6. E aqui o x é maior ou igual a 3. Tá? Depois a gente vai ver a interseção entre esses conjuntos. Aqui é só um rascunho para mim, tá? Só para eu lembrar. Porque eu vou apagar o quadro de novo, daí eu esqueço qual eram as soluções. Então aqui a gente tem x pertencente aos reais, desde que o x seja maior ou igual a 3. Ok? Então a gente tem 3 conjuntos de soluções, e agora a gente quer ver qual é o conjunto de solução do sistema de inequações. Lembrando que o mesmo x que resolve que ele é maior do que 3, aqui, se ele for maior do que 6, ele resolve a 3, porque é maior do que 3, mas aí não resolve a 2. Então a gente tem que ter a interseção dos conjuntos, porque a gente quer ver quais são os x que satisfazem as 3 condições simultaneamente. Ok? Então, para a gente achar o conjunto de solução do sistema, a gente vai usar as retas, certo? Então, essa reta aqui a gente vai representar o conjunto de solução da inequação 1, aqui o conjunto de solução da inequação 2 e aqui da 3. E aí a gente vai ver a interseção. Lembrando que o conjunto S, ele é a interseção entre S1, S2 e S3. Assim. Ok? Então, aqui eu até vou fazer em vermelho para a gente ver. O S1, 5 meios é o equivalente a 2,5, certo? Então a gente vai ter aqui 2,5, aqui é os 5 meios. Tá? Aí eu vou fazer aqui 2, 3, 4, 5 e 6. Ficou um pouco... Eu vou colocar aqui 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Aqui a gente tem o 2. Ficou meio separado isso aqui. Aqui. Aqui, acho que fica melhor assim. Eu tô meio de lado no quadro aqui e fica fora. Ok, então a gente tem as 3 retas, elas estão alinhadas, né, na mesma escala. E aqui a gente tem que a solução tem que ser maior do que 5 meios. Lembrando que a gente exclui os 5 meios, né, porque não é igual. Então a gente tem todos os valores maiores do que 5 meios aqui. Ok? Depois a gente tem o x tem que ser menor do que 6. Então a gente pega aqui, só que pode ser igual a 6. Então aqui a gente inclui o 6 e pinta toda essa reta aqui, representando os valores menores do que 6. Ficou ruim. Todos os valores menores do que 6
estão no conjunto solução do S2. Aí depois a gente tem o S3 aqui. S3 a gente vai fazer todos os valores maiores do que 3. O 3 está aqui, incluindo o 3. Então a gente fecha a bolinha, coloca o 3 aqui e vê esses valores aqui. Agora a gente pega e traça um pontilhado aqui, ó. Assim. E a gente pega, ó, aqui tem o 5 meios. Aqui a gente tem o 3. E aqui a gente tem o 6. Olha, o 6 está nos 3 conjuntos. O 3 está nos 3 conjuntos. Todos os números entre 3 e 6 estão nos 3 conjuntos. E entre menores do que 3, a gente tem aqui entre 5 meios e 3, a gente só tem a gente tem nos dois conjuntos aqui, no S1 e no S2. Menores do que 5 meios, só tem no conjunto S2. Então, basicamente, o conjunto de solução é esse daqui, ó, entre 3 e 6. Ok? E aí a gente vai escrever esse conjunto em notação de conjuntos, ok? Eu escreveria aqui embaixo, só que ele não vai aparecer no quadro. Então eu vou escrever ele aqui, mas como uma continuação, ok? Aqui, ó, continuação. Daqui de baixo, a gente vai ter, ó, o conjunto solução. Portanto, a gente vai concluir o problema, né? Tem que sempre ter uma conclusão para o problema, onde a gente apresenta o resultado. Portanto, o conjunto solução do sistema de equações de inequações, né? Daí eu vou fazer o seguinte, vocês já anotaram aqui? Eu vou apagar aqui para a gente escrever. Eu vou apagar esse daqui. E é esse conjunto ali embaixo eu vou deixar. Então, portanto, o conjunto de solução do sistema de inequações é S, dois pontos, abre colchetes. Lembra que a notação de conjunto é sempre assim, começa com S, dois pontos, abre colchetes. A gente coloca o conjunto universo, que é o x pertencente aos reais, desde que o x ele seja maior ou igual a 3 e menor ou igual a 6. Ponto. Ok? Então essa daqui é a solução do problema. Se o x for maior ou igual a 3 e menor ou igual a 6, a gente tem o x que resolve as três inequações aqui. Bom, a gente vai tratar agora, então, de achar o conjunto de solução dessa inequação que tem um quociente. Existem duas formas de resolver, que é uma delas, que a gente não vai usar, tá? É multiplicar os dois lados pela função que está no denominador. O problema de usar essa solução é aquele que a gente já discutiu em aula, que a gente tem que analisar quando esta função é positiva e quando ela é negativa. Então a gente tem que fazer uma análise bem grande e muito fácil de se equivocar. A melhor maneira sugerida para resolver esse tipo de problema é primeiro transformar esta inequação em uma inequação equivalente, tal que o lado direito tem um zero isolado, tem um zero. Porque daí a gente só faz análise de sinais. Vai ficar claro quando a gente estiver desenvolvendo. Tá? Então, como é que a gente começa isso daqui? Tá? Vamos trabalhar, né? Vamos transformar esta inequação.
por equivalência. Então a gente vai ter o seguinte, ó, 5x menos 3 dividido por 3x menos 4 maior do que menos 1, isso aqui é o equivalente a gente pegar esse menos 1 e passar para a esquerda. A gente tem que deixar zero no lado direito. A gente vai ficar com 5x menos 3 sobre 3x menos 4, e aqui eu vou pôr mais 1, maior do que zero. Ok, a gente já tem maior do que zero. Agora a gente não pode, a gente precisa escrever ela na forma de um numerador e um denominador. Uma função no numerador e uma função no denominador. Como é que a gente resolve isso se a gente tem dois termos? A gente tira o mínimo. Como a gente faz assim? Ó, a gente coloca 3x menos 4 no denominador aqui. Porque olha só o que vai acontecer. A gente pega assim. Eu pego esse 1 e multiplico por 3x menos 4 e divido por 3x menos 4. Eu vou fazer o seguinte, ó, vai ficar claro. Eu tenho um mais, aí eu tenho 1 vezes 3x menos 4 dividido por 3x menos 4. Vocês concordam que isso daqui é igual a 1? E a gente não alterou em nada, vou multiplicar por 1. Tá? Isso aqui é maior do que zero, continua sendo maior que zero. Tá? Só que esse 1 aqui não precisa aparecer, né? Se fosse um 2 ainda, beleza, mas a gente não precisa. Tendo o mesmo denominador, a gente soma os numeradores. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho o denominador é o mesmo, é 3x menos 4. E aí a gente soma os numeradores, a gente fica com 5x menos 3 mais 3x menos 4. Maior do que zero. Tá? Então a gente só está trabalhando essa equação. Tá? Multiplica e divide pelo denominador. Aí esse novo termo aqui, a gente tem o mesmo. A ideia é que a gente tenha a mesma base, porque daí a gente soma os numeradores. O mesmo denominador a gente soma os numeradores. Tá? Assim. Essa inequação aqui, ó, ainda é equivalente. Aqui, ó, 5x mais 3x, eu tenho 8x. Menos 3 menos 4, eu tenho menos 7. Dividido por 3x menos 4. Maior do que zero. Agora, a gente consegue fazer uma análise de sinais. Tá? A gente consegue analisar, porque olha só, a gente quer saber quando este sobre este é positivo. Quando que uma razão vai ser positiva? Se a gente tiver mais dividir uma função, um número positivo dividido por uma função positiva, isso daqui vai ser uma função positiva, certo? Tá, aqui é só um esqueminha para a gente lembrar. Se a gente tiver uma função negativa dividido por uma função negativa, isso aqui dá uma função positiva. Então essas duas situações, elas resolvem a nossa inequação. Por outro lado, se a gente tiver um positivo por negativo, ou um negativo por positivo, né, isso daqui leva a funções negativas, ou seja, menores do que zero. Então isso daqui não nos interessa e a gente está procurando este esquema aqui. Então a gente pode fazer só uma análise de sinais, tá? Eu vou apagar porque isso aqui só estou relembrando, né? Como é que a gente vai fazer esta análise de sinais? A gente vai pegar, né, vamos fazer o quadro sinais. É um quadro quociente. Ok? E como é que a gente faz isso? Bom, para fazer isso eu vou apagar essa parte aqui de cima, porque a gente já sabe que há uma equivalência
entre a nossa inequação original e esta outra inequação que a gente pode analisar por quadro quociente. Ok? Então a gente tem duas funções, a gente tem uma função f e uma função g aqui. Né? E vamos analisar o quadro quociente. Então a gente vai pegar a função f de x, que a gente vai considerar como sendo 8x menos 7, e vamos analisar quando ela é positiva ou negativa, certo? E a gente vai analisar a g de x, que é a 3x menos 4, e a gente vai analisar quando ela é positiva e quando ela é negativa. E depois a gente vai analisar a f sobre a g, quando ela é positiva. Só que para a gente analisar essas funções, o sinal delas, né? A gente vai ver que elas são funções afim. Sendo funções afim, para analisar o sinal delas, a gente precisa achar o zero delas. Então a gente tem aqui, ó, f de x é igual a zero quando x é igual a menos b sobre a. Então, quando x é igual a 7/8. Faz sentido isso para vocês? Quando x é igual a 7/8, a gente coloca aqui 7/8, aqui fica 7 menos 7 dá 0. Né? Então esse é o zero. Aí a gente vai ter o zero da g de x. O zero da g de x, ou seja, a g de x vai ser zero quando x for menos b sobre a, ou seja, 4/3. 4/3, ok? Agora vem uma pergunta. Qual que é maior e qual que é menor? 7/8 ou 4/3? Então a gente pode ver o seguinte, ó. 7/8 é maior do que 1. Aliás, é menor do que 1, né? Porque o numerador é menor do que o denominador. Então ele é menor do que 1. 4/3 é maior do que 1, certo? Então a gente tem 1 mais 1/3. Então a gente vai achar em torno do 1 aqui, vou colocar o 1. Né? Eu posso dizer que aqui tem o 0. E aqui eu tenho 2. Só para a gente dar uma escala para esse gráfico, né? Aqui são os valores de x, valores de x, valores de x. Aí a gente vai analisar o seguinte, ó. Como é que a gente analisa agora? A gente vai pegar o 7/8 aqui, ele é... A gente pode pegar o 4/8, que é 0,5, mais 3/8. É mais ou menos por aqui, é difícil a gente definir certinho. O 7/8 é menor do que 1, ok? E o 4/3 é maior do que 1. Vem aqui a gente... Mais ou menos aqui é o 4/3. Ok? Se está na dúvida, põe na calculadora e vê mais ou menos o valor exato. Quanto que dá. Aí o que a gente vai fazer? Olha só. A gente sabe que para valor... Aqui, esta função f é 0. Como o coeficiente angular é positivo, bom, daí tem a aula de análise de sinais das funções afim. A gente sabe que como esse coeficiente aqui é positivo, para valores menores do que o zero, ela é negativa. Porque ela é crescente, né? Então ela está crescendo, passa pelos 7/8, ela era negativa e passa a ser positivo. Ok? Então até eu vou separar isso aqui, ó.
Eu vou separar aqui porque aqui ela é positiva e aqui positiva também. Beleza? A gente separa em 3 partes, porque a gente tem menores do que 7/8, entre 7/8 e 4/3 e maiores do que 4/3. Então aqui para essa primeira função a gente sabe que ela é positiva para cá e negativa para lá. E a separação está em 7/8. Já para G, a separação está aqui em 4/3. E a gente vai olhar se é negativo ou positivo aqui com o coeficiente. Se ele é positivo, ela é crescente, então ela vem negativa e se torna positiva. Ok? E segue positiva daqui para diante. Agora a gente vai fazer aqui, ó. Sete oitavos e 4/3 aqui. E aí a gente vai fazer uma análise de sinais. Como assim? Olha só. Para valores de x menores do que 7/8, a f é negativa e a g é negativa. Se você pega um número negativo e divide por outro número negativo, isso aqui dá um número positivo. Ok? Então, sendo ele positivo, a gente tem uma solução para a nossa equação. Só que o 7/8 faz com que isso daqui seja zero. Certo? E a gente não quer que seja zero. Então a gente tem que ter um intervalo positivo aqui, aliás, aberto aqui. Então para valores de x menores do que 7/8, as duas são negativas, automaticamente a razão entre elas vai ser positiva. Aqui. Ok? Então este intervalo aqui, valores de x menores do que 7/8, elas são soluções para a nossa equação. Agora, entre 7/8 e 4/3, a gente tem o numerador positivo e o denominador negativo. Então, um número positivo dividido por um número negativo dá um número negativo que automaticamente é menor do que zero. Então aqui, ó, aqui a gente não tem nenhum número entre 7/8 e 4/3 pode ser solução da nossa equação, porque vai dar um número negativo aqui. Beleza? Aí a gente segue. A gente segue para valores maiores do que 4/3. Só que aqui tem um detalhe. O 4/3 é quando a g é igual a zero. Este cara automaticamente não pode ser solução. Não pode por quê? Porque a g ela nunca pode ser zero. Ela está fora do domínio de validade da inequação. Porque isso daqui não é nenhum número real quando o denominador é igual a zero. Então, este cara aqui está totalmente fora, o 4/3 está totalmente fora da possibilidade de ser solução. Por outro lado, valores maiores do que 4/3, aqui ó, a função f ela é positiva e a função g também é positiva. Dividir um número positivo por outro positivo também dá um número positivo. Então aqui ó, a gente tem positivo e aqui a gente tem positivo. Por isso que esses valores aqui são soluções da nossa equação. Ou seja, aqui eu posso dizer que é maior a f sobre a g é maior do que zero. E aqui a f sobre a g é maior do que zero. Então está aqui o nosso conjunto de solução. Beleza? Agora a gente vai ter que comunicar essa solução com uma conclusão. Como é que a gente faz? Portanto, e notem que é o conjunto de solução da questão da inequação que a gente tinha no problema. Só que a gente não é muito complicado a gente analisar o conjunto de solução desta inequação, mas quando a gente fez a equivalência, esta daqui a gente analisa por um quadro quociente, onde a gente analisa os sinais, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, portanto, o conjunto solução da inequação daí a gente vai escrever isso em notação de conjuntos. Em notação de conjuntos a gente tem S igual, S é o conjunto dos x pertencente aos reais,
desde que o x seja menor do que 7/8 ou x maior do que 4/3. Ele tem que ser menor do que 7/8 ou maior do que 4/3. Tá? Ou tem que estar aqui, ou tem que estar aqui. Notem que é uma união de dois conjuntos. Ok?